Olá, nós somos do quinto período de Medicina Veterinária da Multivic de Castelo e nós vamos falar um pouco sobre os ácaros causadores de sarna. O grupo é composto por mim, Alice e a Catherine. Então, sobre a classificação dos ácaros em geral. Eles fazem parte do filo Arthrópodes e a maioria deles são ectoparasitas obrigatórios, ou seja, ectoparasitas porque eles vivem na superfície externa dos seus hospedeiros e obrigatórios porque eles não vão conseguir completar o ciclo de vida fora desse hospedeiro. Eles também são hemimetábolos, ou seja, eles não possuem uma metamorfose completa. As larvas desses parasitos, elas são hexápodes, ou seja, elas possuem 3 pares de patas. Eles não possuem antenas, nem mandíbulas, e eles são caracterizados como aracnídeos, porque eles possuem na fase adulta 4 pares de patas. E eles não possuem fase de vida livre. Quer dizer isso? Todas as mudas desses parasitos, elas vão acontecer no hospedeiro. Então, a gente pode acompanhar nessa imagem o ciclo evolutivo dele. Então, começa pelo ovo, né? Acontece a cópula entre macho e fêmea púberes, né? Já adultos. E aí, a fêmea adulta, né? Vai ovipor. E aí, então, a larva desses parasitas, como eu já tinha dito, são equisápodes, né? Por possuir esses 3 pares de patas. E aí, então, ela vai se nutrir e vai realizar a muda para protoninfa, que vai se alimentar, né? E evoluir para tritoninfa e aí então adulto púbere, ou fêmea ou macho. Então, sobre o ácaro que a gente vai discutir é Sarcoptes scabiei. Eles são da família Sarcoptidae e eles são classificados como ácaros escavadores. Por quê? A fêmea, para realizar a ovipostura, elas têm o hábito de escavar a superfície da epiderme do hospedeiro para fazer, né, para colocar os seus ovos. Ela causa, né, uma doença conhecida como sarna sarcóptica ou escabiose, também conhecida como sarna vermelha do cão. E na fase adulta, esses parasitas eles vão possuir o corpo arredondado, com 4 pares de patas que vão ser curtas e espessas. A cabeça deles contém um par de quelíceras. O que é isso? Essas quelíceras vão ajudar a fêmea na hora da escavação para dilacerar mesmo, como se ela fosse um mecanismo para ajudar ela a escavar, né, a pele do hospedeiro para ela conseguir ouvir por ali. E o corpo deles é estriado com espinhos localizados em fileiras. Aqui a gente pode ver a primeira imagem, a face dorsal de uma fêmea, e do lado a face ventral de um macho, né? A parte de baixo de um macho, como se fosse a parte da barriga, né? Ela é considerada uma zoonose. Então, ao manusear ali, né, o tutor ou veterinário, ao ter contato com o animal com sarna, por mais que ele não saiba por qual espécie que seja, a gente precisa, né, tomar esses cuidados de utilizar luvas, materiais necessários para não ter contato direto com esse animal, justamente por ser uma zoonose. E ele possui uma alta especificidade dos seus hospedeiros também. Ou seja, cada espécie pode infectar, né, uma outra espécie de hospedeiro e elas vão ser bem específicas a cada um deles. Sobre a epidemiologia,
ela causa uma dermatite contagiosa, né, e não sazonal. Ou seja, pode acontecer independente da época do ano. Esse tipo de parasito, ele é comum infestar cães, suínos, ovinos, caprinos, bovinos e humanos, como eu tinha dito, por ser uma zoonose, e é raro em felinos e equinos. O período de incubação, né, ou seja, o período da infecção até os primeiros sintomas, ele varia no cão de entre 1 e 2 semanas, e em suínos varia entre 2 a 3 semanas. E as regiões mais acometidas no corpo desse animal vai ser as regiões que têm pouco pelo, porque justamente por ser um local mais de assim, fácil acesso, né, pro parasito. E pode haver também infestação através do ambiente de objetos, ou seja, é, a infestação não acontece somente se você entrar em contato com um animal, né, infestado. Por ser um parasito que ele, né, os ovos, eles vão sobreviver bastante tempo fora do hospedeiro, elas têm uma capacidade de sobrevivência alta, no ambiente. Então, assim, vamos supor, as vasilhas, né, os comedouros dos cães, por exemplo, que estão com escabiose, elas têm que ser muito bem higienizadas, porque se caso algum outro animal ou o ser humano mesmo entrar em contato com esses objetos, né, caminha desse animal, ele vai poder se infectar também com a escabiose. Então, sobre a fisiopatogenia, a infestação, como eu disse, ela se espalha, ela tem o poder de se espalhar muito rápido, muito facilmente, e então pode acometer todo o corpo do animal. Isso vai causar um quadro de dermatite contagiosa por um processo inflamatório. Por que acontece essa dermatite? O ato de escavação desses ácaros vai causar ali um processo inflamatório na superfície, né, da epiderme desses hospedeiros. E isso causa um intenso desconforto, né? E aí vai ter um prurido, né, naquele local, ou seja, o animal ele vai se coçar muito, vai ficar muito incomodado. E aí no ato dele da coceira, né, ao se coçar, ele vai causar lesões. E essas lesões, elas podem ser porta de entrada para outras bactérias oportunistas e várias outras parasitas também. Esse ácaro ele também vai poder causar piodermite, ou seja, a inflamação, né, com a presença de pus, vai causar também alopecia, aquela área lá afetada, do animal, vai cair totalmente o pelo, então vão ter áreas, né, que vão ficar despeladas, literalmente. E uma curiosidade é que depois da cópula entre macho e fêmea, o macho ele vai morrer, porque vão ser gastos altos níveis energéticos, né, durante a cópula. Então, logo após, ele morre e aí a fêmea dá continuidade ao seu ciclo. Sobre o ciclo de vida. Como eu disse, vai acontecer a cópula entre o macho e fêmea na superfície da epiderme desse hospedeiro. Então, a fêmea, depois da cópula, ela vai escavar a superfície da epiderme e vai se nutrir de debris celulares, né, restos celulares e de líquidos intracelulares. E aí ela vai ovipor no local de escavação e realizar a postura. Então, após a postura, os ovos eles vão iniciar uma etapa de incubação. E aí, após essa etapa, eles vão eclodir e as larvas hexápodes, né, com 3 pares de patas, elas vão sair e vão se alimentar, vão se nutrir. Essas larvas, elas vão migrar, né, novamente para a superfície da pele e vão escavar bolsões de muda.
O que são esses bolsões de muda? Ela vai formar ali um alto relevo nesses bolsões que vão ser mais assim propícios para ali elas encontram um ambiente mais propício para acontecer, para realizar essas mudas. Essas larvas elas vão se nutrir e aí elas vão realizar a muda das larvas, né, para protoninfas, que vão se alimentar e por muda passam para tritoninfas, que também se nutrirão e por muda vão evoluir para adultos, machos ou fêmeas. Boa tarde, eu vou iniciar falando sobre sinais e sintomas clínicos. Os animais infectados pela sarna, eles vão apresentar crostas, principalmente na região facial, alopécia, que é uma condição em que ocorre a perda de pelo em qualquer parte do corpo do animal. Escoriações, essas escoriações é uma falta substancial da pele que atinge a derme. E com o tempo, a autoescoriação vão resultar em uma alopécia irregular localizada a disseminada. Prurido, que são coceiras, hiperemia, que são áreas avermelhadas, hiperkeratose. A hiperkeratose é um espessamento da parte mais externa da epiderme, deixando o aspecto seco e duro. Vai causar também inflamações pela escavação do ácaro, e os animais acometidos de forma grave e crônica, eles podem desenvolver anorexia, que é falta ou a perda de apetite, emagrecimento e piodermite bacteriana secundária. A piodermite é uma alteração da pele devido à infecção bacteriana que vai levar ao acúmulo de células de defesa com líquido proteico, ou seja, é uma lesão de pele de aspecto úmido. A sarna sarcóptica subclínica, ela vai apresentar quadros pruriginosos, sem lesão cutânea ou por etremia moderado e escoriações ocasionais. Deve ter atenção a estes animais que podem transmitir a doença. Para o diagnóstico, vai se basear no histórico clínico de prurido intenso, em áreas geralmente mais acometidas, e no contato com o animal infestado. O método laboratorial de eleição para se estabelecer o diagnóstico definitivo é a observação microscópica dos ácaros adultos ou dos seus ovos em amostras resultantes das raspagens cutâneas superficial das lesões. As raspagens são realizadas na direção do crescimento do pelo, até se observar um ligeiro sangramento capilar. Deve-se usar uma substância oleosa, geralmente é o óleo mineral, na lâmina do bisturi e na pele. Há também a disponibilidade do ensaio imunossorvente ligado à enzima ELISA para a pesquisa de imunoglobina sérica contra o antígeno do ácaro, já que a maior parte dos cães eles desenvolvem uma resposta imune humoral dentro de 2 a 5 semanas após a infecção pelo ácaro. Para o tratamento, a ivermectina via oral ela é usada e mostra-se uma grande eficácia para o tratamento da sarna. E esse tipo de medicamento ele pode ser usado juntamente a antibióticos sistêmicos para combater a piodermatite. Banho em cães tamanho-efeitos, banho em cães infestados, com shampoo antisseborreico para retirar as crostas, seguido pela aplicação de escapsita tópico para toda a parte do corpo do animal, intervalos de 7 dias durante as 5 semanas. Para o controle, embora esse ácaro não sobreviva durante muito tempo fora do hospedeiro, nem que haja uma evidência de que os animais curados se reinfectem por contaminação ambiental, recomenda-se a aspiração e lavagem de todos os locais de permanência e repouso desse animal, bem como também os seus objetos. Os animais infectados, eles devem ser isolados de outros animais
e os outros animais que habitam no mesmo ambiente devem ser tratados simultaneamente. O indivíduo responsável por tratamento desse animal, ele deverá fazer o uso de equipamentos descartáveis, evitar contatos com outros animais infestados, oferecer também uma dieta nutricional balanceada, a fim de manter um bom sistema imunológico e também banhos regulares. Bem, esse foi o nosso trabalho sobre o ácaro causador das sarnas. Espero que todos vocês tenham entendido, tenham gostado do nosso trabalho. E é isso.